para a nossa meditação nesta noite. Salmo de número 4, são 8 versos que nós vamos meditar nesta noite. Glória a Deus. Salmo de número 4, todos acharam, irmãos? Que diz assim a palavra do Senhor Jesus: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tens misericórdia e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade? E buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura do cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém, meus irmãos? Vamos orar e pedir a graça de Deus. Senhor, mais uma vez em oração junto com a tua igreja, eu quero pedir da tua misericórdia sobre nós para meditarmos nesta passagem, Senhor, tão preciosa. Eu sei que nestes últimos dias, Senhor, para não dizer meses, muitos têm passado, Senhor, durante períodos de aflição, preocupações, se preocupando com familiares que às vezes podem estar hospitalizados, pessoas que estão desempregadas, o medo, Senhor, do porvir. Mas que nós possamos ver esta palavra hoje, compreendê-la e sair daqui, Senhor, com o coração vivo, sabendo que a nossa confiança está no Senhor. É minha oração em nome do Senhor Jesus. Pode tomar seu assento, por gentileza, irmãos. Glória a Deus. Como eu disse, referindo ao Senhor, juntamente com a igreja nessa oração, eu sei que muitas pessoas, nestes nossos dias, neste mais de ano de pandemia, têm andado preocupado com tantas informações, com pessoas queridas que são acometidas de enfermidade, que estão com Covid, ou que pegaram Covid, ou estão internadas, pessoas que vieram a ser recolhidas, nesse período. E o que me veio ao coração hoje para compartilhar com o povo de Deus é parte de uma realidade do que aconteceu na vida do servo do Senhor, de Davi. Quando nós lemos estes salmos, principalmente o salmo de número 3 e o salmo de número 4, nós estamos diante de salmos que expressam o coração de Davi num período muito difícil da vida dele. Foi um período que, segundo Samuel, do capítulo 15 até o versículo 17, narra para nós, se você quiser ler em casa depois, vale muito a pena, vai narrar um período quando Absalão, filho de Davi, que ele estava afastado de Davi por causa do seu pecado, havia matado o seu irmão Aminon por causa do incesto com a filha Tamar, Absalão estava afastado da casa de Davi, seu pai, e diante de uma tentativa dele, por intermédio de Joabe, de voltar para a casa de Davi, ele volta, Davi recebe ele novamente. Mas quando Absalão vem agora para a casa de Davi, ele conspira contra o seu próprio pai, e ele começa a ficar na porta da cidade, recebendo as pessoas que chegavam e conspirando contra o rei, o seu pai. Ele começa a dizer para aquelas pessoas que entravam, dizendo assim: puxa, se houvesse alguém aqui no reino, que pudesse ouvir vocês, que pudesse dar atenção para vocês, pena que o rei Davi não consegue fazer isso. E ele começou a perverter o coração dos moradores de Jerusalém, de Sião, dos arredores, para que devagarzinho ele fosse estimulando o povo a se tornar aqueles que fossem admiradores dele, Absalão. E depois de uma trama grande, ele faz com que as várias tribos de Israel começassem a proclamá-lo rei sobre a nação. E Davi precisa fugir. E é interessante, irmãos, que nós não estamos falando aqui do Davi que precisa fugir de um exército adversário, de uma amalequita, dos filisteus. É um Davi que agora precisa fugir diante de uma ameaça do seu próprio filho.
E eu paro para pensar a respeito destes salmos, e às vezes é difícil, nós temos pais e mães aqui hoje. Você imagina se chegasse o ponto do seu filho, seu próprio filho, que foi gerado por intermédio da sua vida, né, conspirar contra você para fazer alguma coisa ruim contra a tua vida. Eu sei que existem filhos que têm corações inclinados e às vezes agem de maneira maligna, né, contra os seus pais. Esses dias atrás, conversando com uma senhora no trabalho, ela falava de uma das suas filhas que tinha inveja da própria mãe. Eu fiquei escandalizado com aquilo. Eu falei, como é que pode, né? Uma própria filha ter inveja da mãe? E a gente sabe que isso, infelizmente, por causa do pecado que existe no coração do ser humano, pode acontecer. Não deveria, mas acontece. E Davi agora, nesses 2 salmos, ele coloca para fora uma expressão daquilo que ele está sentindo no profundo do seu coração. Esses 2 salmos, eles são considerados, o salmo de número 3, é considerado um salmo matutino, um salmo que Davi expressava como oração na parte da manhã. O salmo de número 4, que nós vamos entender ele hoje aqui, exposição da palavra de Deus, ele é um salmo chamado de vespertino, um salmo de oração no final do dia. E Davi, dentro deste salmo, eu acredito que ele pode expressar para nós pelo menos 4 remédios, né, para curar de uma maneira muito poderosa o nosso coração das ansiedades e das angústias dessa vida. Deixa eu fazer uma perguntinha para os irmãos aqui. Alguém de vocês é ansioso em algum período do dia ou da semana? Você já se pegou? Ó, tem gente levantando as 2 mãos e, se, como diz o pastor Fidel, se pudesse, levantava até os 2 pés. Mas se levantar os 2 pés, cai no chão, né? Então não tem como. A gente sabe que as circunstâncias da vida, elas fazem com que o nosso coração se torne extremamente preocupado. A gente se torna preocupado diante das contas que precisam ser pagas, a gente se torna preocupado com o crescimento dos filhos, com a educação deles, o futuro dos filhos. A gente se preocupa com as realidades da casa, com a arrumação, com a construção, com a reforma da casa. A gente se preocupa com os afazeres do trabalho. Nós nos preocupamos com muitas coisas. Mas nós precisamos entender que Deus nunca desejou para nós, seus filhos, que nós andássemos numa vida ansiosa. Deus nunca desejou isso para nós. Porque a ansiedade, ela tem um poder de nos tirar de uma confiança simples em Deus. A ansiedade tem um poder de tirar o nosso coração, de descansar na presença do Senhor, como aquele que é o Deus provedor sobre todas as coisas das nossas vidas. A ansiedade, ela tem o poder de ser um veneno dentro dos nossos corações que procura esvair de nós a fé e a esperança que nós temos no Senhor. E é por isso que eu queria nessa noite sugerir para você, conforme Davi colocou dentro deste salmo, pelo menos 4 remédios para curar a ansiedade do teu coração. E eu queria que você guardasse no teu coração. Eu vou fazer para você aqui mais ou menos o que o médico faz, ou que aqueles medicamentos têm quando você abre a bula, uma posologia, tá? Uma dosagem de Deus para o teu coração, para que você possa receber este remédio de Deus e a ansiedade cair fora da tua alma, em nome do Senhor Jesus. Primeira coisa que Davi vai dizer para nós, primeiro remédio, ele vai dizer assim: olhe para o Senhor e ore. Irmãos, tem gente aqui que está caminhando na fé já faz bastante tempo, não dá para contar, porque senão vão dizer que a pessoa está velha. Mas tem anos, tem gente que está caminhando anos na presença do Senhor Jesus. Mas mesmo as pessoas que caminham anos na presença de Deus, muitas vezes elas não se lembram que a oração continua sendo um remédio poderosíssimo contra as preocupações do coração. Veja o que Davi vai fazer no primeiro verso que nós lemos aqui. Ele diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. A primeira coisa que nós aprendemos com Davi é que Deus é misericordioso e podemos recorrer a Ele sempre. Você imagina o Davi que está fazendo essa oração ao Senhor? Não se esqueça que esse Davi está passando por essa tribulação com o seu filho Absalão, provavelmente porque lá atrás ele havia fraquejado na sua fé e havia pecado contra o Senhor. E nós conhecemos a história de que Davi, se interessando por uma mulher chamada Batseba, casada, faz com que o marido dela, que era um soldado do seu exército, fosse para a frente da batalha e fosse morto naquela batalha.
E depois que aquele marido já havia sido morto, ele já havia antes, quando ele estava vivo, quando o marido estava vivo, ele já havia possuído aquela mulher. Então ele cometeu 2 pecados, segundo as Escrituras. Ele cometeu o pecado de adultério, se deitando com uma mulher de outro homem, e ele cometeu o pecado de homicídio, porque ele fez com que aquele homem chamado Urias fosse para a frente da batalha e fosse assassinado. O que você espera de um homem como esse fazendo uma oração diante de Deus? Será que Deus responde a oração de um Davi dessa forma? Será que esse homem é digno de poder fazer qualquer prece diante do Senhor, algum clamor, alguma súplica, e Deus ouvir essa pessoa? Ah, mas o Davi, né? Mas e você? Será que durante a tua semana, será que você tropeça alguma vez e fala alguma palavra que não deveria falar? Cogita no teu coração alguma coisa que não deveria cogitar? Cobiça algo que não deveria cobiçar? Será que você coloca o teu coração em alguma coisa que não deveria estar durante a tua semana? E a pergunta é, se você for orar, Deus ouve a tua oração? A grande questão da oração é que Deus, Ele não nos atende segundo aquilo que nós fazemos, mas segundo a sua misericórdia. E deixa eu explicar aqui, porque eu já vi muita gente me procurando e falando, né, ao longo da caminhada de fé, dizendo assim, olha, eu estou vivendo no mundo, estou vivendo a minha vida aí, né? Vivendo a vida adoidado, vivendo de uma vida de dissolução, praticando aquilo que o meu coração deseja, e às vezes eu faço as minhas orações, e eu acredito que Deus me ouve as minhas orações. Aqui tem um ponto importante. A questão que nós temos diante das Sagradas Escrituras é que os olhos de Deus, eles atentam sobre a vida daqueles que andam em retidão. A vida do Senhor, os olhos do Senhor estão sobre a vida daqueles que têm compromisso e que têm uma aliança com o Senhor. Isso não significa que pessoas que tropeçam e que falham, mas que se arrependem, não serão ouvidas por Deus. Porque se não houvesse espaço para arrependimento, se não houvesse espaço para quebrantamento do nosso coração, nenhum de nós poderia orar e Deus jamais responderia as nossas orações. Porque se tem alguém assentado hoje dentro dessa igreja que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Alguém que não errou durante essa semana e que tem até uma auréolazinha em cima da cabeça dele ou dela aí, eu digo cuidado, porque senão o anjo do Senhor te recolhe, santo. Será que tem alguém que em alguma parte do seu dia não veio a falhar ou a tropeçar? Mas eu quero dizer uma coisa para você, mesmo sendo falhos e pecadores e nos arrependendo daquilo que nós fazemos, o nosso Deus é misericordioso e Ele continua ouvindo as nossas orações. Deus não ouve as nossas orações baseado naquilo que somos, mas naquilo que Ele é, e na sua misericórdia e na sua graça. É por isso que Davi está falando com Deus, sabendo que ele é um homem que cometeu falhas diante da presença do Senhor, mas que, louvado seja Deus, foi levado ao arrependimento e deixou as suas práticas más. E agora ele pode olhar para o Senhor e dizer assim, Senhor, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Eu queria dizer a primeira coisa para você aqui, meu querido irmão, não pare de orar. O pastor Carlos mandou uma mensagem para nós hoje durante o dia, e ele estava pedindo encarecidamente que nós, dirigentes de congregação, pedíssemos, né, a congregação que nós estamos atendendo, que os irmãos cuidassem com a questão de pedidos de oração. A preocupação dele é que muitas vezes as pessoas colocam os pedidos de oração, e às vezes elas colocam tanta informação no pedido de oração que chega a ser pior do que a tribuna. É tanta informação degradante. E um dos nossos colegas de ministério, pastores aqui do campo, estava enfrentando uma situação muito difícil durante esses dias, e um outro, né, colega colocou uma informação no grupo sobre o falecimento de um outro pastor. E aquele irmão que estava enfermo se sentiu mais desencorajado com aquela informação. E ele pediu encarecidamente que repassássemos à igreja para que tivesse cuidado. E ele disse algo muito interessante. Ele falou assim, muitas vezes aqueles que pedem oração dessa forma não oram. Às vezes o intuito é mais propagar que tem alguém doente, ser o primeiro a colocar informação, do que ter uma preocupação sadia por aqueles que sofrem neste momento. Queridos irmãos, não seja aquele que pede oração, seja aquele que ora.
Não seja aquele que fica tentando fazer propaganda da oração, mas que você mesmo não vive uma vida de oração. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você, tem um remédio disponível para você e para mim, para aliviar todo o fardo do nosso coração, que é dobrar o nosso joelho, falar com o nosso Deus e declarar diante dele tudo aquilo que se passa conosco. Deus está atento para ouvir as nossas orações. E é interessante perguntar, aonde que nós devemos orar, irmãos? Qual que é o lugar aonde nós devemos orar? Essa semana eu vi, alguém fez uma pergunta para um pastor, dizendo assim, qual é a oração, qual é a diferença da oração que é feita na igreja e a oração que é feita no monte? E o pastor disse, a diferença é o lugar. Eu acho que o rapaz deve ficar triste, porque ele queria que tivesse algum mistério envolvido lá, porque tem gente que pensa que a oração no monte, ela é mais fervorosa. A questão não é o lugar aonde nós oramos, é com quem nós estamos falando. Faça o teste. Se você estiver dentro de um ônibus hoje, voltando do teu trabalho, dentro de um ônibus, faça o teste de fazer uma oração com o Senhor lá. Veja se o canal da oração está fechado porque você está dentro do ônibus. De maneira nenhuma. Se você estiver no trânsito, dentro do ônibus, no supermercado, lá na faculdade, aonde quer que você esteja, há um canal aberto de oração. O teu Pai está de ouvidos atentos, ouvindo a tua oração, e Ele responde cada uma delas. É por isso que Davi está dizendo para nós aqui, Deus é misericordioso e nós podemos confiar nele na hora de fazermos a nossa oração. Ele ainda diz no versículo de número 2, é uma segunda questão. Ele vai dizer para nós que na oração nós deixamos toda a nossa angústia do coração na presença de Deus. Olha o que ele diz na segunda parte do versículo 1. Ele diz, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Irmão, se você já fez esse teste, você sabe que é poderoso. Às vezes a gente está agitado. Eu já me peguei várias vezes dessa forma. Você está com tanta correria, com tanta preocupação, que às vezes você para sentar no sofá, parece que a mão está com mal de Parkinson. Você está tão agitado, né? Tanta coisa, tanta preocupação, tanta situação para resolver, e está tão agitado, tão agitado. E às vezes no lugar onde eu estou, de dizer assim, Senhor, acalma o meu coração. Aleluia. É uma paz que é poderosa para invadir as nossas almas. E é como se Deus poderosamente arrancasse todas aquelas preocupações, ou melhor, dissesse assim, calma. Porque diante dessa forma, você não vai conseguir resolver nenhuma delas sem antes morrer de infarto. Queridos, faça o teste. Você está preocupado com o dia de amanhã? Você está preocupado com aquilo que vai acontecer no teu trabalho no dia de amanhã? Você está preocupado com o que vai ser da tua família, dos teus filhos, que vai ser da tua existência nessa terra? Te acalme e coloque o fardo deste pensamento na presença de Deus, e Ele vai acalmar a tua alma em nome do Senhor Jesus. Alivie a tua alma e o teu coração na presença de Deus, como fez Davi. E se lembre, Davi está sendo perseguido pelo filho dele, irmão. Não vou perguntar aqui, porque senão expõe alguém, mas tem alguém aqui sendo perseguido pelo filho? O teu filho te tirando do teu lugar, da tua posição e do teu reino, e se assentando num lugar e colocando você para correr. É assim que Davi se encontra nesse momento. Então, primeiro remédio, olhe para o Senhor e ore e fale com Ele. O segundo remédio que nós temos aqui está no versículo 2 e 3, que Davi vai estimular a andarmos em uma vida de fidelidade na presença de Deus. Ele diz, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Que provavelmente ele está dizendo nesse verso de número 2, é que aqueles companheiros de Absalão, e haviam muitos homens, até mesmo Aitofel, que era um dos homens principais da casa de Davi, dos ministros de Davi, se coliou com Absalão, e agora eles estão inventando mentiras para poder tomar o lugar de Davi. E Davi sabe que esses homens estão usando de engano, eles estão usando de mentira para poder tomar conta de um lugar que não lhes pertence, mas é precioso saber que a realidade do que Davi está dizendo para nós é o seguinte, mesmo diante das calúnias, nós devemos permanecer fiéis. Queridos, há uma coisa muito preciosa, e esses tempos atrás eu estava meditando nisso, e aquilo me incomodou demais. Se você vai lá no Evangelho de Lucas, há uma passagem em que Jesus vai dizer aos seus discípulos, ai de vós, quando todos disserem bem de vocês. Vamos, nós estamos em casa aqui, estamos em família, né? Tem uns irmãos que vieram visitar nós, mas é a família também. Não é gostoso quando todo mundo gosta do que a gente faz? É bom ou não é? Quando não tem ninguém que se opõe ao que eu faço, ao que eu falo,
Não é gostoso? Mas o dia que alguém se opõe ao que eu gosto de fazer, o que eu estou fazendo, o que acontece? Parece que tem coisa errada. Parece que alguma coisa fugiu do controle, parece que a paz está indo embora dos nossos corações. Queridos, mas nós precisamos entender uma coisa muito importante. Se você é alguém que está do lado de Cristo, está do lado de Deus, e que você está debaixo da bandeira de Deus, vão existir muitas vezes atitudes tuas e posturas tuas que vão gerar nas outras pessoas uma atitude de caluniar você. Enquanto a tua atitude for passiva, em que você não é um confrontador pela tua vida, pelas tuas palavras, confrontador do pecado alheio, todo mundo te ama. Mas a partir do momento que você se levanta para ser alguém que propaga o nome de Deus, que propaga a santidade do teu Pai, que propaga o nome glorioso dele, pessoas vão começar a te perseguir por causa da tua fé, por causa da tua missão. E tem gente que nos persegue lá fora, no trabalho, na escola, em qualquer outro lugar, porque somos cristãos. Tem gente que persegue dentro da igreja. Aonde tem ser humano, tem problema. Mas aonde tem Deus, tem solução. É isso que nós precisamos ver, que Davi não está angustiado no sentido de se sentir amedrontado, porque ele sabe que quem está sustentando ele não é os ministros da casa do rei. Quem está sustentando Davi não são os grandes homens do reinado de Davi, mas Davi sabe que quem está sustentando a sua vida e o seu ministério naquele povo Israel é a mão do Deus Todo-Poderoso. É por isso que ele vai dizer para nós aqui, que mesmo esses homens tentando através da calúnia destruir, difamar Davi, ele permanece fiel na presença do Senhor. A segunda coisa que nós aprendemos aqui no versículo 3 é o seguinte: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Não tem vezes que parece que a perseguição é tão grande, que você dá uma olhadinha de canto de olho e diz assim: Senhor, o Senhor está conseguindo enxergar quem que é o justo e quem que é o injusto nessa história? Será que Deus sabe, irmãos, quem é o justo e quem é o injusto na história? Já disse para os irmãos aqui que às vezes você vai fazer aconselhamento de casal, e eu gosto de conversar com os dois separados primeiro, é a forma com que eu acho melhor de trabalhar. Converso com o marido, depois converso com a esposa separada, depois conversa com os dois juntos. E é engraçado que você vai conversar com o marido, você termina de conversar com ele, você pensa assim na tua cabeça, não diz para ele, não pode dar margem, né? Você diz assim: rapaz do céu, mas que mulher ruim. Meu Deus do céu, é um guerreiro, hein? Nossa, como é que ele está aguentando tudo isso? Aí você vai e senta com a mulher. Você ouve ela, falta chorar com ela. Nossa, mas ele que é o ruim. Daí você fica: mas quem que está certo nessa situação? Porque todo mundo parece ruim, todo mundo parece bonzinho na história. Mas quando você olha isso que o Davi está dizendo aqui no versículo 3, as aparências podem enganar. As pessoas podem armar o seu teatro exterior e apresentar alguma coisa aqui no rosto, na forma de agir, e tem gente que é tão profissional que chega a tirar a lágrima do olho. Tirar o olho do olho não tem jeito, né, irmão? Senão mas tira a lágrima do olho e falta chorar naquele momento, você chega quase junto com ela. Mas existe uma coisa importante que Deus sabe distinguir: a intenção por detrás de cada coração. E aqui que entra a grande importância. Tem gente que se preocupa, cristãos, que estão dizendo: fulano está rindo na minha cara e está me esfaqueando pelas costas. Querido irmão, Deus sabe diferenciar entre aquele que vive uma vida de justiça e aquele que não. E nós não desejamos mal para ninguém, mas nós estamos sendo conscientes, como Paulo diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, Paulo vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim que os sofrimentos que os irmãos de Tessalônica estavam enfrentando eram evidente prova do juízo de Deus sobre o seu povo, como se Deus, como Pai, estivesse disciplinando os seus filhos. E ele vai dizer assim: se Deus achar justo, que ele dê em paga àqueles que vos atribulam, se Deus achar justo. Igual morreu um rapaz aí esses dias atrás, o famoso lá, né, o ator, Paulo Gustavo. E aí virou um debate, porque estava todo mundo dizendo: não, morreu porque foi castigo de Deus, né? Tem gente se colocando no trono e julgando no lugar de Deus. Nós não sabemos de nada, irmãos. Sabemos da nossa existência. Que ele cometeu coisas erradas,
e profanou muitas vezes a mensagem do Evangelho, fez, mas não cabe a mim tecer julgamento, o juiz continua sendo ele. Ele sabe de todas as coisas. Quem dirá para nós que aquele homem no final da vida não se lembrou de alguma mensagem bíblica? Quem dirá que alguém, um irmão, um pastor, uma pessoa que estava visitando o outro, viu ele lá e fez uma oração com ele, pode ter se convertido? Eu quero acreditar que o meu Deus é poderoso para perdoar o mais vil pecador. Porque se Paulo pode dizer para Timóteo, gente, eu, o principal de todos os pecadores, sou um exemplo para vocês, porque sendo o principal dos pecadores, Deus teve misericórdia de mim. Ele está dizendo assim, se Deus teve misericórdia de mim, que perseguia a igreja, e se fosse necessário até matava os cristãos, e agora sou um crente em Cristo Jesus, e Ele teve misericórdia de mim, Ele não vai ter misericórdia de outras pessoas. Nosso Deus é Deus de graça e Deus de misericórdia. Só que isso não anula a justiça de Deus. Existem pessoas que sofrem por causa das suas atitudes infiéis. Tem muita gente, irmãos, que padece, mas não cabe a mim dizer. Não seja juiz, em nome de Jesus, irmãos. Cuidado. Eu sempre me apego a Gálatas capítulo 6 e versículo 1, que Paulo diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, cuidando para que, quando vocês estiverem encaminhando essa pessoa, vocês também não sejam pegos na mesma falta. O que ele está dizendo? Se você acusa outra pessoa, você está colocando uma coisinha na tua frente, você pode tropeçar nela e cair. Você já viu gente dizendo assim? Gente que não tem filho, principalmente. Quando meu filho crescer, quando eu tiver uma criança, não vai fazer igual a criança desse fulano aqui. Não vai. Eu vou chamar aquelas crianças na xincha. Mentira, não sabe de nada. Sabe de nada. Deixa arrumar primeiro. Pega uma criancinha de 2 anos, 2 anos e meio, dizendo, né, Douglas? Às vezes tem uns olhos que fulmina ali, os irmãos que têm criança menor. Claro que a gente dá graças a Deus que os nossos cresceram, mas... mas eles são bênção. Eles são dádivas de Deus. E quem não tem criança fica olhando com aquele olhar fulminante, dizendo assim, quando eu tiver o meu, não vai fazer isso não, mentiroso. Para com isso aí. Quando tiver, você vai ver quanto é difícil você correr atrás de uma criancinha. Você solta eles um pouquinho, parece um ratinho que saiu correndo para o canto lá. Cadê a criança? E o marido e a mulher parece José e Maria dizendo assim, perdemos Jesus. Então a gente precisa entender nas nossas vidas, na nossa existência, que falhas podem acontecer, mas Deus conhece a integridade do nosso coração. É por isso que eu estimulo você, como um cristão, como um filho de Deus, como uma filha de Deus, a viver uma vida de fidelidade na presença do Senhor. Você falha, eu também falho, mas existe um Pai de misericórdia, que quando eu dobro os meus joelhos, Ele me perdoa, Ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Quando Davi segue dizendo, ele diz para nós que nós precisamos o primeiro remédio, olhar para o Senhor e orar. O segundo remédio é andar com fidelidade para com Deus. O terceiro remédio, no versículo 4, muito importante isso aqui, irmãos. Um dos melhores remédios para se viver uma vida feliz. Volte os olhos lá comigo, lá, verso 4. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Você sabe que no final, existem 2 momentos do dia que são muito específicos. Eu não sei se acontece isso com os irmãos, eu acredito que sim. Às vezes, no final do dia, eu sinto uma pressão na mente de pensar em tudo aquilo que deu errado durante o dia. Pode ser que seja a minha personalidade. E quando eu acordo de manhã, parece que aqueles probleminhas estavam de novo lá na minha frente. Meu Deus, mas de novo aqui, eu dormi, às vezes pensando naquilo e acordei com aquilo lá na minha frente. Acontece com alguém isso aí, não? É só comigo mesmo, irmãos. Então eu vou ter que procurar tratamento, um psicanalista. Porque nós sabemos que o nosso coração, ele possui algo dentro de nós que nós nos ofendemos facilmente. Você já percebeu que tem pessoas que ela ofende as pessoas, mas quando alguém ofende ela naquilo que ela fez, igualzinho que ela faz, ela diz assim, nossa, por que você fez isso comigo? Não tem uns comiserentinhos. Nossa, mas como é que pode ofender a gente assim? Ela fez agora 30 minutos antes, ela fez a mesma coisa com a pessoa. O que é interessante que Davi está dizendo para nós, ele está dizendo, irai-vos, mas não pequeis. Nós não estamos livres de perder a paciência, irmão. Tem algum santo aqui que diz assim, nunca perdi a paciência. Nunca perdi a paciência, sou tranquilo, não existe nada que me tira do sério. Existe alguém? Não tem, irmãos, tem coisas que realmente nos tiram do sério. Mas essa passagem é repetida por
Paulo, lá em Efésios capítulo 4, ele está dizendo assim, irai-vos e não pequeis. O que ele está dizendo? Se a sua ira, se a sua revolta fugir do controle, você vai começar a entrar em pecado. Por exemplo, às vezes o filho fez uma bagunça, você fica revoltado, né? Vamos dizer, o filho quebrou aquela tigela novinha de fazer lasanha que a irmã tinha comprado. Pagou R$120 lá no Max, fazendo propaganda, né, irmãos? E a criança foi lá, esbarrou na mesa e virou em pedaço aquela tigela. Qual que é a vontade que vem no coração? Ô, querido, por que você fez isso? Isso? Ô, santo, junta para a mamãe e joga no lixo. A maioria que tem muitas vezes aquele sangue no olho, vai espumar, né? A cabecinha vai parecer que está explodindo ali. Só que naquele momento algo está rugindo dentro de você, que se você externalizar, você comete pecado. E tem pais que externalizam e pegam e sentam-lhe a bolacha na criança. E vai dizer assim, o que você fez com essa tigela, eu vou fazer com você agora. Você quebrou a tigela, eu te quebro agora. Tem um familiar meu, que eu me lembro que um dia, vou ter que contar um podre meu da adolescência, mas eu me lembro que um dia nós chegamos atrasados na escola e não deixaram entrar e eu assumo a culpa foi minha, e eu me atrasei. Só que eu voltei para casa, não deixaram entrar, e os meus pais trabalhavam, eu voltei, entrei em casa. Quando eu estava abrindo a porta, eu escutei o familiar que morava do lado dizendo assim para o filho dele, o que aconteceu? E o menino disse assim, não deu para entrar, o fulano ali chegou atrasado, eu cheguei atrasado e tal, não sei o quê. E ele disse bem assim, o Senhor dos Exércitos será comigo contra a tua vida. Eu falei, Senhor da glória, invocando o nome do Senhor para destruir o filho. O que Davi está expressando para nós é que a ira pode acontecer ocasionalmente nas nossas vidas, mas quando nós externalizamos ela, nós cometemos pecado. E eu sei que eu e você já fizemos isso. Nós já erramos com pessoas, já ferimos pessoas com palavras e com atitudes, mas existe uma coisa que é própria de todo cristão. Pode ser que ele fale, pode ser que ele erre, mas ele faz aquilo que Davi está dizendo aqui, ele consulta no travesseiro o seu coração, e depois de consultar o coração, ele pede perdão e se acerta. Você sabe uma das coisas que eu acho mais difícil, muitas vezes, é ter filho, e às vezes se exceder com os filhos e ter que sentar com eles e pedir perdão para eles. Mas eu tenho aprendido que essa é a atitude mais nobre que Deus nos dá, de ter que se humilhar muitas vezes diante de um filho pedindo perdão para demonstrar para ele que se o grandão erra e falha e pede perdão, ele que é o menorzinho que está submisso ali dentro da casa, ele também deve seguir a mesma questão. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei, já excedi. E ter que sentar com ele e dizer, você me perdoa. E eu acho lindo, irmãos, a atitude das crianças, elas não guardam mágoa e rancor. Pega dois adultos e tenta acertar os dois. Vira uma situação, até os pequenininhos têm a dificuldade, né? Um com o outro, geralmente. Essa semana passada, o Isaac e a Nicole não está presente, né, irmão Marcos? Então só vou acusar um só, né? Ele está lá me olhando. Os dois brigaram e se alfinetaram lá, e sobrou um chute, um pontapé e um negócio lá, e eu cheguei igual o juiz e apitei. Separei a jogada. E aí um foi para a cama de castigo e o outro foi para o sofá. E o meu cunhado está ali, a gente trabalha em equipe, irmãos. O que acontece na minha casa, acontece na casa dele. Nós somos dois babão, quer dizer babá, né? E a gente cuida da criançada. E coloquei um num canto, coloquei outro no outro, falei, vocês ficam aí pensando, daqui a pouco eu vou chamar vocês dois. Aí quando fui sentar com o Isaac, disse assim, Isaac, o que aconteceu? O que geralmente o ser humano faz desde que o pecado entrou no mundo através de Adão? Ele sempre quer jogar a culpa nos outros. Aí eu disse assim, o que aconteceu, Isaac? Ele disse a Nicole. Eu falei, não, a Nicole eu converso depois. O que você fez? Então, porque a Nicole, eu falei, eu quero saber o que você fez. Aí eu pensei que o problema estava resolvido quando eu acertei o negócio com ele. Fui nela, falei assim, Nicole, o que aconteceu? É porque o Isaac, eu falei, não, Isaac, eu já acertei com ele. O que você fez? O ser humano, ele quer terceirizar a culpa. Você já percebeu que você junta pessoas para pedir perdão? E elas querem desenterrar o defunto na hora de pedir perdão? Não, eu até perdoo, mas aquilo que ele fez para mim me doeu. Perdão é limpar toda a ficha, porque Deus nos perdoa, e a palavra diz que Ele lança no mar do esquecimento, e Ele não lembra jamais.
Se Deus me perdoa, e se Deus te perdoa, e lança no mar do esquecimento, e não se lembra mais, será que nós devemos fazer menos do que isso? Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu sei que existem pessoas que estão vivendo amarguradas a sua vida. Gente que vai para o travesseiro gemendo e que dorme 3 horas da manhã, porque fica pensando na mágoa, no rancor que tem de fulano de tal. Tira essa mágoa do coração, peça perdão, acerta a conta, zera essa conta e vive em paz com Deus e com o teu próximo. É isso que Davi está dizendo para nós. É o terceiro remédio de Davi. É limpar o coração e manter esse coração sem amargura e sem rancor. Eu vou para o nosso quarto e último ponto aqui, que é do versículo 6 ao 7, que Davi vai falar sobre a provisão de Deus. Nós já falamos aqui sobre a necessidade de orar, de colocar diante de Deus aquilo que aflige o nosso coração. Nós já falamos aqui sobre a realidade de ter fidelidade com Deus, porque Deus sabe reconhecer os justos. Nós já vimos aqui a necessidade de andar com o coração limpo, e agora nós vamos ver aqui por último, a confiança na provisão de Deus. Versículos 6 e 7. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Você já entrou em alguma situação na tua vida, que parece que aquilo não tem uma solução tão óbvia? Alguma circunstância que você passou com a tua família que parece que aquilo nunca vai terminar? Tem alguma coisa? Com exceção aqui com o do financiamento da Caixa, irmãos, né? 35 anos que vai pagar, você olha para aquele financiamento e diz, nunca vai acabar. Não, estou falando de outras circunstâncias da vida. Você já entrou nessas? E parece que aquilo vira um gigante diante de nós, e aquilo ali tem alguma forma de nos roubar a fé. Tem algum jeito de esvair de nós a confiança no Senhor. Mas é interessante que Davi está dizendo que os seus adversários estão zombando e dizendo, porque Absalão está sacrificando, né, com as pessoas que estão em volta dele. E Absalão está dizendo, Davi, nós estamos com Deus, nós estamos sacrificando, você está no deserto escondido e você não tem nem aonde sacrificar. Deus não é com você, Davi. Você vai continuar fugitivo até que alguém te ache e te mate. Porque o coração sanguinário de Absalão está vivendo nessa realidade. Mas é interessante ver Davi dizendo isso aqui. Eles estão dizendo, muitos dizem, né? Ele fala, quem nos dará a conhecer o bem? Davi diz assim, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Aleluia. Você sabe o que Davi está dizendo para nós? Que mesmo nos momentos de maior turbulência das nossas vidas, deve haver esperança no nosso coração que Deus dará uma saída para aquela situação. Eu acho fascinante a vida de Jó, porque Jó passou por situações de privação financeira, porque todos os bens lhe foram tirados, os filhos morreram, a saúde foi embora por causa daquela chamada hoje em dia de hanseníase, né? Um câncer de pele, um mal de pele. A esposa, que é a única que sobrou, está sonegando a sua fé em Deus e está dizendo para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. E os amigos dele, que tanto provavelmente se alegraram juntamente com ele, comendo e bebendo e se alegrando, agora estão dizendo que Jó está passando por isso porque pecou. Sofrimento grande da vida de Jó. Você imagina você lá olhando para a tua pele, vendo aquela situação, a circunstância à tua volta. Será que Jó alguma vez pensou e parou assim, dizendo, Senhor, será que tem saída disso? Será que o meu fim vai ser morrer com essa enfermidade? Se coçando com esse caco de telha? Será que é assim que vai acontecer? Você sabe o que é maravilhoso? Porque Deus vai dar o livramento para Jó de uma maneira que é das mais inesperadas. Da onde você espera que vai vir o livramento para Jó? Ou para a tua vida? Às vezes você espera que vai vir de uma forma totalmente boa, suave, né? Que você enxergue aquilo como algo que vem como refrigério para a tua alma. A Bíblia diz que Deus apareceu para Jó em um redemoinho. Se os irmãos já estudaram o que é um redemoinho, o redemoinho nada mais é do que quando os 4 ventos da terra estão na mesma direção. E aí, aqueles 4 ventos da terra na mesma direção, eles começam a fazer girar e faz aquele redemoinho. A Bíblia diz que Deus apareceu para Jó dentro de um redemoinho. Oh, louvado seja Deus! Eu queria dizer para você que se a circunstância da vida parece um redemoinho, é de lá que Deus vai se revelar para você. É de lá que a luz do rosto de Deus vai brilhar e o teu coração vai encontrar o sentido, a paz, a alegria e o conforto de vencer na presença do Senhor Jesus.
Davi está perseguido e não sabe quando vai retornar para o seu palácio e a sua vida normal, e ainda, quem sabe, ter o seu filho de volta, caindo em si e retornando para dentro de casa. Davi não sabe quando isso vai acontecer e se vai acontecer, mas ele confia que o Deus Todo-Poderoso, provedor, soberano, está no controle de tudo e haverá uma saída sim, quem sabe não na hora que Davi deseja, quem sabe não no momento que Davi está esperando, está na expectativa, mas na hora de Deus vem, e a hora de Deus é abençoadora para a minha vida, para a tua vida e para nossas vidas. Há uma segunda questão aqui, que é o verso 7, que também é muito interessante, que vai demonstrar que o Senhor é a nossa alegria. Diz assim: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Os irmãos já perceberam que nos momentos mais alegres que exige nas nossas casas é o dia que a gente faz compra? Já perceberam, não? Tem um irmão conhecido meu, que ele diz que um dos dias mais felizes do mês para a esposa dele é quando cai o Vale Refeição. Diz que é uma alegria que ela parece uma criança com um brinquedo na mão. Que ela fala: é hoje que eu vou lá comprar os meus quitutes. E vai e compra e põe, né? E a gente já foi criança. E às vezes, se os pais vão no mercado, igual numa época dessa de pandemia, comprar, quando chega em casa, colocou as compras, o que os filhos fazem? Qual que é o prazer deles? Depois que a mãe arrumou tudo lá, eles abrem as duas portas do armário e ficam olhando para aquilo lá como se fosse uma televisão. Eles ficam admirados com aquilo ali. Eles dizem: a fartura chegou dentro de casa, aquilo é uma alegria que invade o coração deles. E os irmãos também não é diferente, né? Você colocar um pratinho de arroz, feijão, umas batatinhas fritas, um bifinho acebolado, uma Coca-Cola do lado, hein? Eita, estou escutando até um gente espumando a boca. É bom, não é? E Davi sabe que Absalão e os homens que estão com ele estão no palácio, estão comendo das melhores comidas possíveis. E eu já vi muito cristão dizendo: Senhor, me tires tudo, mas não me tires a oportunidade de comer bem. Se o Senhor me fizer comer arroz, feijão e ovo, Senhor, é melhor que o Senhor me mate. Faz igual o Jonas com a boboreira. Melhor para mim a morte do que viver, Senhor, do que comer ovo. Mas quando Davi está nessa situação e sabendo que os seus adversários estão no palácio se alimentando muito bem, você sabe o que ele diz? Olha que coisa preciosa. Ele diz: mais alegria me puseste no coração. Ele está dizendo assim: Senhor, eu tenho mais alegria de estar no deserto, comendo, Senhor, da escassez, das coisinhas, quem sabe até sujas de areia, porque está no deserto. É melhor estar no deserto comendo isso, Senhor, e ter a Tua presença comigo, do que estar no palácio e não ter o Senhor a meu favor. Oh, queridos irmãos, você sabe aonde a alegria está? É nas coisas simples da vida, mas nas coisas simples olhar nelas a mão provedora de Deus. Deixa eu entrar um pouquinho mais, eu acho muito importante dizer isso nos nossos dias. Tem gente casado achando que a vida de casado é um fardo que Deus colocou para que ele pudesse ter uma cruz dentro de casa para ele carregar ou para ela carregar. Tem gente dizendo assim: eu preferia ter ficado solteiro a ter casado com isso aqui. Eu preferia ter ficado só eu e a esposa, ou a esposa e o esposo, e sem ter filhos, e agora tem filhos. Tudo na vida parece um fardo. Esses dias eu ouvi de uma pessoa que estava reclamando e dizendo assim: preciso arrumar um emprego. A pessoa foi lá, indicou ela e colocou ela no trabalho. Ela foi parar lá e foi trabalhar, um emprego bom, salário bom. Daqui a pouco aquela pessoa que entrou começou a mandar para a colega que tinha encaixado ela dentro do trabalho, dizendo assim: olha, não estou aguentando mais esse trabalho aqui, eles ficam pedindo muita coisa para a gente. Se eu soubesse, eu tinha ficado em casa. Não tinha nem aceitado esse emprego. Precisamos ter mais alegria de viver. Nós precisamos valorizar, porque Deus criou esse mundo e foi Deus que criou e não foi o diabo que criou. O que nós temos aqui: família, filhos, trabalho, igreja, povo de Deus. As alegrias que Deus nos dá, nós devemos nos alegrar sabendo que elas vêm diretamente das mãos do Senhor Jesus. Você vai chegar em casa hoje, ou já comeu, e você comeu aquele prato, coisa mais linda. Sabe quem que te proporcionou aquele momento? Foi o teu Deus. Então se alegre no Senhor, valorize o Deus que supre a tua vida e é o provedor sobre a tua casa e a tua família. Em nome do Senhor Jesus, tome posse dessa vitória da parte de Deus. E eu quero encerrar aqui, no último versículo, que é a cereja de Davi. Depois que o seu coração está confortado no Senhor, de ter orado e falado com Deus, depois que Davi
vivendo a infidelidade, sabe que Deus sabe reconhecer o coração daqueles que são justos. Depois de Davi ter entendido que não pode guardar mágoa do seu coração, até mesmo do seu próprio filho Absalão. Depois de Davi ter entendido que a alegria não é ter de tudo, mas é ter Deus que é tudo para nós. Ele chega no final e diz no verso de número 8, em paz, aleluia, me deito e logo pego no sono. Eu sei que tem irmãos que já, às vezes pela avançada idade, o sono já não é mais o mesmo. É uma pena, queridos. Eu, por enquanto, estou dormindo muito bem, graças a Deus. Mas eu sei que vai chegar a hora, né? Um dia, até um referido irmão deu uma profetada dizendo assim, eu sei que o irmão tem perdido noites de sono por causa de preocupação. A minha esposa deu uma risada, irmãos, lá no canto, lá, porque é difícil eu perder noite de sono. O sono é muito bom, graças a Deus. Até agora, que não estrague porque eu estou dizendo. Não venha cobiçar meu sono aí não, né? Eu durmo só o suficiente. Mas é gostoso quando você vai deitar, e mesmo que exista alguma coisinha, aleluia, no teu coração, você dizer, Senhor, eu quero zerar a conta, eu quero deixar o meu coração em paz. Se é com a esposa, é com os filhos, é com alguém que eu posso fazer uma ligação, mandar uma mensagem, pedir perdão e acertar o que estava errado. Você deita naquele travesseiro e a alegria de Deus invade o teu coração. Você pode dizer aqui, igual Davi, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, Tu me faz repousar seguro. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar a você nessa noite. Tome posse desse remédio de Deus para o teu coração. Você vai ver que a tua vida vai caminhar melhor. E você vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, por gentileza, e vamos falar com o nosso Deus e agradecer nessa noite. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, juntamente com a Tua igreja, eu quero render graças ao Senhor. Aleluia. Sei que o Senhor é bom e misericordioso, Senhor. Sei que muitas pessoas, nos dias que nós estamos vivendo, irmãos nossos estão vivendo aflitos, pensando no que será, Senhor. Pensando naquele familiar que está internado, pensando, Senhor, nas dificuldades do dia a dia. Aleluia. Mas o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que nunca nos abandonou, que nunca nos abandonará, mas estará para sempre conosco. Senhor, que cada coração que aqui está, se tem andado ansioso e aflito, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, tira deste coração a aflição, a angústia, a preocupação, Senhor, e faz com que esta alma possa ir diante do Senhor, abrir a sua boca, abrir o seu coração, mesmo que não saiam palavras, Senhor, dos seus lábios, que possa se colocar na tua presença, e em nome de Jesus, que este coração possa ser aliviado, Senhor, deste fardo de preocupação. Senhor, que a Tua igreja possa trilhar o caminho, Senhor, da fidelidade, porque nós sabemos que o Senhor é justo, e no seu tempo o Senhor revelará aqueles que estão agindo com justiça, e aqueles que estão agindo com injustiça. Senhor, eu também oro pelo terceiro remédio, que é o remédio do perdão, que é a hora, Senhor, que nós abrimos o nosso coração e pedimos perdão ao nosso próximo, e também pedimos ao Senhor, se existem pessoas que precisam liberar perdão em nome de Jesus, que estes corações possam ser constrangidos pelo Teu Espírito Santo, e levado, Senhor, a zerar esta conta. Que a Tua igreja também, Senhor, possa estar confiante nesta palavra que Davi disse, Senhor, que a alegria dele está condicionada à provisão do Senhor, para que nós vejamos a Tua igreja deitando, Senhor, oh meu Deus, os Teus filhos, Senhor, deitando em suas camas, nos seus lares em paz, sabendo que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, e que as nossas vidas, Senhor, estão nos trilhos da Tua vontade, que o Senhor nos dará saída, que o Senhor concederá graça, que concederá a provisão, que concederá a paz sobre cada um de nós. Estende as Tuas mãos sobre aqueles que aqui estão e sobre todos os nossos irmãos que estão aqui em Colombo, no Paraná, no Brasil e no mundo, Senhor, que passam por tribulações. As tribulações fazem parte da vida, mas a vitória é garantida para aqueles que perseveram em Tua presença, Pai. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Tome assento, por gentileza.